com muito prazer, mas com muita responsabilidade diante de vocês, que eu venho para que a gente possa conversar sobre um assunto tão importante que a gente adia tanto na nossa vida, né? Como que a gente adia essas conversas tão essenciais da nossa vida. E esse assunto que a gente vai conversar é um assunto que é inspirado em Lucas capítulo 24, do versículo de 13 a 35, que são os discípulos de Emaús. Como que diante de uma perda, diante do sofrimento, nós conseguimos passar do ressentimento para a gratidão? Nós sabemos que todo sofrimento na nossa vida, ele nos empurra para a raiva, né? Para o ressentimento mesmo. Se eu perdi, eu tenho sempre que culpar alguém. A gente sempre aponta o dedo para alguma coisa que aconteceu, né? Se eu tivesse levado antes, se tivessem descoberto antes, se tivessem cuidado melhor, se... Então sempre alguém culpado de alguma coisa. Então a gente sair e fazer uma caminhada das nossas perdas para o sentimento de gratidão, aonde eu vou entender que a gratidão não é uma coisa óbvia, é uma coisa que a gente vai aprender a ter uma atitude de gratidão diante da vida. Nós vamos fazer esse caminho para que a gente possa entender como é que isso é possível. Fala, eu nunca vou conseguir fazer isso. Vai. É um caminho, né? Nós vamos aprender, né? O assunto da morte da nossa vida, apesar de ser a única certeza que temos, é o assunto que a gente não conversa. Você quer desmontar um bolinho, é você chegar e falar, eu estive pensando na minha morte. Primeiro as pessoas vão olhar para você e falar, você brigou com alguém, está deprimida, está triste, não é? Aconteceu alguma coisa com você? E não fica um. O telefone vai chamar de alguém, tem um recado para dar, mas não fica ninguém. Porque como que é difícil a gente entender que nós somos finitos e que nós somos frágeis. Mas o dia que a gente entende isso é simplesmente espetacular. Porque isso é capaz de transformar a nossa forma de caminhar. E eu acho que eu tive um privilégio pelo fato de estar no CTI há tantos anos, né? E entender isso de uma forma muito clara. Porque cada vez que eu tenho que conversar sobre a morte, eu tenho que conversar sobre a vida. Porque se eu tenho um tempo certo para ir, como é que eu vivo esse tempo antes de ir? Então é sempre um alerta. Jesus diz várias vezes na Bíblia, vigiai. Vigiai. Não sabeis o tempo, não sabeis a hora, ficai atentos. Mas é tão interessante que a gente está sempre disperso. O tempo inteiro a gente dispersa. Como que é difícil ter a vida centrada em Deus nosso Senhor. Então a gente está sempre disperso. Então como a gente não pensa em nada disso, a gente é apanhado de surpresa. E aí é que começa a dificuldade. Porque se vocês levantarem todos os dias e pensar assim, e se hoje for o meu último dia? E se esse momento for minha última palestra com vocês? Eu posso não dar a última palestra de hoje. Ela pode ser a última. Pode ser a última oportunidade que eu tenho de falar com vocês sobre Deus. O dia que a gente pensa nisso, o seu dia inteiro é diferente, porque pode ser a última oportunidade de encontrar com alguém, o último trabalho que você faz, a última coisa que você faz. Cada vez que eu tenho que deixar uma coisa anotada no CTI, eu penso, eu tenho que fazer uma letra que todo mundo leia, porque amanhã eu posso não estar aqui para explicar. Então eu sempre penso que pode ser a última vez que eu vejo você. Aí você vai fazer aquilo com toda intensidade. Mas como a gente vive disperso, né, com esse mundo que nos seduz, a gente vive num mundo absoluto de ilusão, que nos arrasta então para outras coisas. Nós então nesse mundo da tecnologia, a gente vive muito mais no mundo virtual do que presencial. A gente nunca está onde deveria estar, né?
A gente está aqui no corpo, mas a alma está longe passeando. Então a gente não está inteiro, né? Até a gente aprender que a gente tem que viver inteiramente cada momento que a gente vive, né? Porque ele pode ser o último. O dia que a gente aprende isso é magnífico. Porque cada momento ele é sagrado, né? É sagrado, né? Então é maravilhoso quando a gente tem esse entendimento. Que eu só tenho, aquilo que Santa Teresinha disse, para amar e servir a Jesus eu só tenho agora. Nem é hoje, é agora. Porque o próximo segundo não me pertence. Só pertence agora. Então, mas a morte chegou. E aí a gente vai enfrentar uma dor, sofrimento é grande. Aí a gente fala, mas eu estou perdendo aquele que eu amo. Aquele que eu não vivo sem ele. Todas as vezes que eu acolho uma família no hospital, que eu converso com os pais, eu só lido com criança no CTI, que já me entrego a criança em situação limite, a primeira coisa que a gente conversa com os pais é esse filho que a senhora trouxe para a gente cuidar, a senhora já tomou consciência que ele não é seu? Essa é a primeira lição que a gente aprende, que nada nos pertence. Apesar da gente achar que tudo é nosso, não é? A minha casa, o meu carro, o meu marido, os meus filhos, tudo é meu. E nada é meu. Nada é meu. Tudo é emprestado. Então as coisas vêm para mim, para que eu cuide. Para que eu cuide dele da melhor maneira que me foi entregue. Então os filhos nos são entregues para que a gente crie os filhos para Deus. Criamos eles para Deus? Bem de verdade, criamos? Claro que não. Claro que não. E isso é lamentável. Porque a gente vai despertando no momento da perda. É a perda que nos desperta muitas vezes. Porque por que é tanto sofrimento? Porque nós não nos preparamos. A gente adia, a gente guarda o assunto debaixo do tapete. A gente não conversa sobre isso. Então a maior solidão de quem está doente, né, a maior tristeza de quem está vivendo uma doença grave é a solidão. Porque você chega para visitar alguém e a pessoa fala, eu não estou bem, e não está. E você fala, imagina, você está ótimo. A pessoa está mais para Deus me chama que Deus me ama. A pessoa está doida para poder te falar as coisas e a gente não permite. Por quê? Porque nós não passamos, nós não conseguimos enfrentar a própria morte, então a gente não dá conta de escutar o outro dizer, cuida do meu cachorro, aquela roupa eu quero para alguém, eu quero isso para o outro. A gente não conversa esse assunto. Como a gente não conversa esse assunto, a gente sempre fica na dívida com o outro. A gente vive um mundo que a gente só vive de conversas vãs. A gente não mergulha no essencial. A gente não conversa o que é profundo. Por isso fica tanto vazio quanto o outro vai. Porque eu não disse aquilo que devia dizer. Então quando eu entendo que eu sou um sonho de amor de Deus, cada um de nós só existe porque é um sonho sonhado, um sonho amado de Deus. E que Ele no nosso caminho vai colocando as pessoas que vão ser necessárias para a nossa caminhada. É o marido, é os filhos, são os amigos. Aonde Ele te inseriu, aquelas pessoas são importantes. Mas eu convivo com elas sem prestar atenção nelas. E aí quando ela vai, eu falo, precisava ter falado aquilo com o outro. E não falei. Porque a gente não vive prestando atenção em nada. E aí quando a gente não percebe isso e vai vivendo, vai tocando a vida, vivendo as nossas perdas, vivendo a vida na rotina. E porque eu acho que entre todas as perdas que a gente tem, eu quero comentar sobre isso, nós temos uma perda mais grave de tudo que pode existir na nossa vida, que é perder Deus, é perder a nossa fé. Isso é a coisa mais grave que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas quando a gente perde um pai, uma mãe, um filho, um marido, a gente caminha igual estavam os discípulos de Emaús, de cabeça baixa.
Porque quando eu vivo só a minha perda, a minha dor, o mundo inteiro tem que viver ela comigo. Eu não vejo nada, eu não sei nem se tem céu azul. Eu vivo a minha dor, o mundo é cinza, eu não quero nada, e aí eu não percebo as coisas que acontecem. Deus vem para caminhar comigo e eu não vejo, como eles não viram. Os discípulos de Emaús estavam ali na impossibilidade, era de ver ou de crer. E assim a gente caminha. A gente não percebe. A gente está tão magoado, a gente está tão ressentido. A gente fala, mas como que o Senhor permitiu isso comigo? Eu sou dizimista, Senhor. Eu frequento a igreja. O Senhor já me viu na missa lá todo dia? Ó, eu faço tudo direitinho, por que o Senhor levou ele? Por que o Senhor não escutou as minhas orações? Eu fiz novena, eu rezei, fiz promessa. E o Senhor levou? Estou de mal de Deus, estou com raiva de Deus, dou as costas para Deus. E caminhamos dessa forma, ressentidos, magoados, amargurados. Eu lembro de uma mulher que falou comigo lá no hospital, também eu vou entrar num quarto e chorar o resto da minha vida? Eu falei, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós não temos domínio, nem podemos mudar o que vai nos acontecer. Não podemos. Mas eu posso mudar a forma como eu vou viver o que acabou de acontecer. Eu estou diante da morte de alguém. A partir daí eu vou fazer o que com isso? Desde a perda, nós estamos falando das perdas mais graves, mas quando eu digo da perda de um emprego, da perda da saúde, da perda, alguma coisa que saiu fora do caminho que você programou, que você achou que era o certo, como é que eu vivo a partir daí? Eu posso viver a vida inteira trancada e fechada, e vivendo na posição de vítima, ó vida, ó céus, porque comigo eu não mereço. E eu digo que a sociedade dá conta dessa posição de vítima uma semana, até a missa de 7º dia, não é? Depois da missa de 7º dia, ninguém nem lembra mais que você perdeu alguém, fala, anda. E a gente anda, chora e anda, mas anda. Então como nos falta uma consciência absurda disso que eu disse para vocês no início, que eu sou filha amada, que eu sou um filho amado, que eu sou um sonho de amor. Então, se aquele foi, eu tenho um caminho. E é tão interessante como que a gente não vê. Quando foi tão bonito ver como é que nenhuma dor passa despercebida a Deus. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo o sofrimento da gente, que Deus não está vendo a nossa dor, que Deus não está atento a tudo que eu estou passando. Nada escapa a Deus, nada escapa. E há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu perdi um grande amor na minha vida, que eu achava que eu ia casar com ele. E no dia seguinte, depois que eu o enterrei, morreu de acidente, eu fui trabalhar. Morte de namorado, de noivo, não dá direito a ficar em casa, não é assim? De pai e mãe ainda tem uma semana, né? O resto não, pode voltar a trabalhar. E passado algum tempo, já estava passando algumas semanas, eu estava no quarto lá no CTI, lanchando, e eu estava mais magrinha ainda, eu era magrinha, não conseguia comer, não é? Não desce, né? A dor é tanta que já não come, né? E eu estava no quarto lanchando e sentada com Jesus, falei com ele assim, senta aqui comigo, vamos conversar uma coisa. Vamos conversar, vamos bater um papo aqui agora. Falei, Jesus, presta atenção, dos talentos que o Senhor me deu, vamos fazer conta de quantos meninos eu já atendi na minha vida até agora. O meu ambulatório lá no hospital eram 800 meninos por mês. É muita gente, vamos contar, menino demais que eu já acudi nesse mundo. Falei, meu grupo de oração deve ter, já tinha uns 10 anos que eu ficava ensinando o povo a rezar. Falei, já falei do Senhor, já trabalhei tanto como médico, já ajudei tanta gente. Falei com ele, deixa eu te fazer uma proposta, deixa eu ir embora. Minha família, o povo morre conversando, vive o povo infartando assim, cai. Não é uma morte ruim. Deixa, aqui está tão sem graça sem ele, está tão ruim, Jesus, está tão difícil, deixa eu ir embora. E olha o que Deus fez. Enquanto eu negociava com ele a minha ida, né, na negociação. Quantos de vocês não fizeram isso na hora da dor?
Uma médica que estava de plantão, ela era muito grande, ela abriu a porta do quarto, sem bater, de uma vez assim, abriu, ela é muito grande, e falou assim: Filó, a gente não tem nenhuma intimidade, mas eu vim aqui te dizer uma coisa, a sua dor está também nos machucando, porque a gente vê em você uma ferida andante. Mas eu vim te dizer apenas isso: não morra. Nós precisamos de você. E as crianças precisam de você. E saiu do quarto. Eu olhei para Jesus e falei: mas que soco no estômago foi esse? Eu acabei de falar com o senhor, só manda a moça entrar aqui e falar. Não, nem completei a frase. Falei com ele: já entendi. Eu estava te convidando esse tempo, Senhor, que eu não estava tendo força para andar. Eu falava: assenta que eu não tenho força para andar. Assenta, Senhor. Me dá um tempo. Eu preciso de um tempo. E o Senhor, daqui a pouco, nós dois levantamos e andamos. A partir desse dia, o soco foi tão grande. Eu olhei para ele e falei: já entendi o recado? A partir de agora, não toco mais no assunto com o Senhor, tá? Esse assunto está encerrado. Muito obrigado, porque ele fez parte da minha vida. Muito obrigado, porque eu conheci uma pessoa espetacular. Muito obrigado. Mas a partir de agora, eis-me aqui à sua disposição. Não vou chorar mais. Vou andar, olhar somente para o Senhor. E que o Senhor me conduza. E assim foi. Quando é que eu podia imaginar que ele ia me querer? Aqui. Nunca. E é tão interessante que uns dias antes da morte do Sérgio, eu tinha, há uns anos, né, eu entrei na igreja na minha cidade e vi a igreja linda, linda. E falei com Jesus assim: quem fez essa igreja sua? Que coisa maravilhosa! Porque o belo me ajuda a rezar, a beleza me lembra o Senhor. Falei: nossa, mas que mão que traz essas flores para esse lugar. E a igreja estava cheia, e eu falei com a minha mãe assim: mãe, quem fez essa igreja? E ela me disse: quem fez a igreja está na sua frente. Isso é Jesus, vai prestando atenção nele. Acabou a missa, eu falei com ela: Dona Carminha, eu queria cumprimentá-la. A igreja está maravilhosa. Que dom que Deus deu à senhora, que coisa linda, porque a beleza me ajuda a rezar. E ela me disse: ô minha filha, eu estou falando aqui com Jesus que o povo não quer dar dinheiro para comprar as flores. Eu falei: pois então, diante dele e da senhora, o compromisso de mandar as flores para Jesus é meu. Toda semana eu terei o prazer imenso de poder mandar flores para um amado meu. Então as flores, o pagamento é meu. A senhora vai na floricultura, por mês eu mando dinheiro para eles. A senhora pode comprar o que quiser, porque afinal de contas o dinheiro é dele, não é? A gente que acha que é nosso, né? É dele, ele manda para mim para me pagar as coisas dele mesmo, assim mesmo. Tudo é dele. E assim foram durante muitos anos. Toda sexta-feira eu chegava na igreja e falava com ele assim: você já recebeu as minhas flores? Na semana antes do Sérgio morrer, a minha irmã, que está ali, a Jaque, sonhou com Jesus e eu no Jordão. E Jesus deitado no Jordão, caindo as flores que eu mandava para ele em cima dele. E ele falando assim: vem, Filó, para o mergulho mais profundo comigo. O mergulho profundo aconteceu. Porque quando diante da morte de alguém que você acha que você vai morrer junto, você só tem uma chance de sobreviver. Chama-se Jesus. Então, eu tinha que fazer um mergulho fundo, e foi aí que ele me deu. Se eu achava que eu acreditava, se eu achava que eu já tinha um caminho, nesse momento, ou eu mergulhava, me agarrava completamente nele, ou eu não viveria. Ou ia viver aquela vida amargurada, aquele povo que parece uma hiena e fala: ó, vida, ó céus, porque comigo eu não mereço, a partir de agora eu não quero viver mais. Não. E aí a gente entende que para fazer esse caminho, eu preciso de duas coisas. A primeira chama-se Palavra de Deus. Nós esquecemos que a Palavra de Deus é sacramental. Quer dizer, ela vai fazendo aquilo que ela propõe. Deus disse: a luz seja feita, e ela fez.
Faça as águas fizeram. Faz isso, e isso acontecia. Quando eu leio a palavra, quando eu escuto a palavra, ou medito a palavra, é Deus que fala em mim e me cura. Quando Ele diz, eis que estou contigo, Ele está contigo. Deus não mente. Quando Ele diz, não tenhas medo, é não tenhas medo. Mas é para pegar a palavra e viver a palavra. Porque é assim que Ele nos transforma. Os discípulos de Emaús estavam andando e o Senhor estava explicando as palavras. E o coração deles ardia. Porque eles estavam ouvindo a palavra que cura, que transforma. É tão interessante porque eu já vi como é que a palavra põe alguém de pé. No hospital nós recebemos uma criança de 10 anos, deve ter uns 5 anos, 6 anos atrás, com um quadro muito grave de uma anemia autoimune, e ele foi transferido para nós, porque ele precisava de fazer um procedimento que se chama plasmaférese, e eu trabalho na Santa Casa, e é o único lugar que o SUS pagava, né? Porque nosso hospital é só SUS, não trabalhamos com convênio. E essa criança veio transferida para o procedimento. E durante o procedimento essa criança teve uma parada. A mãe presenciou toda a parada, nós não proibimos o CTI se os pais quiserem assistir o processo de reanimação. A gente não sugere, mas se quiser ficar para ver, pode ficar. E aí a mãe ficou. Quando eu cheguei no dia seguinte, o plantonista falou comigo, Filó, aquela mãe que assistiu tudo, está lá no quarto, né? Era o box isolado. Ela não saiu de lá. Ela precisa de uma palavra, porque está muito grave. Ele está muito grave. Do ponto de vista nosso, da ciência, ele vai morrer daqui a pouco. Então nós terminamos a corrida de leito. E eu fui lá, entrei no quarto. Ela estava sentada com um moletom, com um capuz que tampava o rosto dela dos dois lados. Então eu não a vi. Mas entrei no quarto e disse para ela, bom dia, vim te convidar para tomar um café comigo. Vamos tomar um café? Você precisa sair desse quarto e respirar um outro ar. Vem comigo. E eu sentei com ela na nossa sala, uma salinha que a gente dá aula para os residentes. Mandei providenciar alguma coisa para ela comer, um café para ela tomar. E como começamos a conversar. E ela não saía do capuz. E eu disse para ela, me conta sobre seu filho. Quem é esse menino de 10 anos? Então ela me contou que menino era esse menino de 10 anos. Espetacular. E eu vou pedir uma coisa para vocês na vida de vocês. Nunca acrescente dor à dor que alguém já vive. Porque ela me contava, a minha mãe, doutora, a minha irmã falaram que se eu tivesse levado ele para o hospital no sábado, se eu tivesse levado ele no sábado, ele não teria complicado. Eu falei, vamos tirar a dor daí. Não mudaria nada ter sido no sábado ou no domingo. No sábado ele queria ver a irmã dançar balé. Que bom que ele viu, porque seria a última chance. Que bom. Então ela me contou o que ela viu. E eu falei com ela, como é que você vê o seu menino agora? O que você sabe da doença do seu filho? O que você sabe do tratamento que está sendo feito? O que você sabe? Você sabia do risco dele fazer o procedimento que ele fez ontem? Tudo, sabia tudo. Falei com ela, então agora eu vou te contar como é que eu estou vendo ele. Da forma como eu estou vendo, ele não vai dar conta. A quantidade de remédio que ele está tomando, adrenalina, noradrenalina, e alguns remédios nós já passamos até da dose ótima, porque a pressão dele não sobe. Então ele está esperando o momento da gente dizer a ele, pode ir. E aí ela falou comigo, e eu falei com ela, mas em que você crê? Por quem você se levanta a cada manhã? Quem é o sustento da sua vida? Aí ela falou, eu creio em Jesus, doutora Filó. Falei, então agora vai falar minha língua. Agora nós vamos conversar. E eu disse para ela, e o que Jesus falou sobre a morte? É tão interessante que Santo Agostinho fala que você quer conhecer alguém, o caráter de alguém, saber aonde a pessoa está, é na hora da dor e do sofrimento. Quer anunciar que Deus é bom, maravilhoso, doce, espetacular, é ótimo quando a vida vai bem, obrigado. Testemunhar que Ele é o Senhor na hora da morte do meu filho, tem que ter muita fé. Senão a gente não fica
de pé. E aí a gente conversou muito. Quando eu comecei a falar com ela de Jesus, e que ele disse, né, aquilo que o padre lembrou, que ele disse a Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto, né? Eu perguntei para ela, falei, esse é um momento tão decisivo na sua vida, você crê de verdade que seu filho não vai morrer, que ele vai passar pela morte e que ele volta para a casa do nosso Pai? E aí essa mulher começou a encorpar, foi tão bonito de ver. Ela começou a tomar uma forma na cadeira, ela tomou posse da palavra, ela assentou direito, ela falou, eu creio, doutora Filó. Falei, então é de pé que a gente vive isso? E ela, no momento que a gente estava conversando, eu falei com ela, só que tem uma coisa que eu vou te dizer. Eu disse a ela, eu não vou fazer massagem cardíaca no seu filho mais. Tem uma dignidade para chegar no mundo, tem uma dignidade para deixar o mundo, porque ele está nascendo para lá. Quem acompanha, que se tem alguém aqui que já acompanha alguém morrendo, a gente acompanha literalmente o nascimento da alma. A pessoa faz as manobras, faz exatamente os movimentos de um parto, né? É a alma nascendo, né? Eu falo com os residentes, presta atenção, olha aqui a alma está nascendo, né? É bonito de ver, né? É triste de um lado, mas é um misto, né? É um misto desse mistério da morte e da vida que a gente não tem dimensão dela, né? E aí nessa hora ela falou comigo, pois eu ia pedir exatamente isso para a senhora. Não quero mais, doutora Filó, que faça massagem cardíaca nele. Ela falou, mas o que eu vou fazer? Eu falei, você vai agradecer. Aí vamos entrar na gratidão. Nós vamos agradecer. O que eu vou falar? Agradeça, 10 anos de vida. Agradeça porque você gerou. Nunca mais você será a mesma mulher. Você é mãe do anjo ou da terra, mas é mãe. Você é pai, nunca mais muda. O pai da criança estava preso por tráfico de drogas, situação sempre muito trágica dos pacientes nossos, né? E na hora que a gente estava conversando, a enfermeira chegou e fez assim para mim. Eu falei com ela, eles vieram me avisar que ele está morrendo. E eu vou para lá. Porque é proibido morrer só, não é? A gente tem que morrer do lado de quem a gente ama para dizer, até breve. Não é essa a nossa fé? Até breve. Há um encontro marcado, até breve, não é? E aí eu falei, ela falou comigo, eu quero ir. A senhora fica comigo? Eu falei, claro. No CTI é proibido morrer só. Então foi eu, ela, a enfermagem que deu conta de ficar, os residentes que deram conta de ficar, fisioterapia que deu conta de ficar. Ficamos, ela falou, e agora? Eu falei, ele está pedindo a sua permissão para ir. Filho, precisa da permissão da mãe para falar, pode ir. Volta para casa do pai, porque nós vamos nos encontrar. E aí ela pegou a mão desse menino, e ela falou, a senhora vai rezar comigo, doutora Filó? Vou. Nós demos a mão pegando a mãozinha dele, e ela ficou de um lado, e ela despediu lindamente desse menino, disse a ele que sempre estaria com ele, e ela falou, eu sempre disse que estaria com você, estou aqui agora. E ela me pediu que fizesse uma oração, nós fizemos uma oração de entrega a Jesus, devolvemos, né? Falamos, Senhor, o Senhor é o Deus da vida, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, tem que ter fé demais para isso. Não fazemos isso sem chorar, é impossível, né? O dia que eu não presenciar a morte de uma criança e eu não chorar, eu tenho que sair do hospital, porque eu já não estou servindo mais para estar lá. Mas a gente não desespera, não é? A gente apenas entrega. E com gratidão porque a gente conviveu. E gratidão por aquela vida que tanto nos ensinou. E gratidão por tantas coisas que aquilo foi transformado. E aí nós fizemos a entrega e aguardei ela poder dizer para o filho dela, pode ir. Porque como é que um laço de amor se desfaz? Nunca. Nunca. Por mais que você diga para o outro, pode ir, você nunca vai esquecer. Um filho sai da sua barriga, mas não sai da sua cabeça e não sai do seu coração. Nunca. Nunca. Esse laço é eterno. Assim como com o pai, com a mãe, o laço é eterno. E aí quando ela disse para ele, pode ir, zerou o monitor. E ele foi. E aí, nesse momento, foi quando ela tirou o capuz. Uma mulher linda. Ela soltou o cabelo e falou comigo assim, doutora Filó, posso te dar um abraço? Falei, mas é claro, né? Porque a gente chora junto com essas mães, né?
E aí eu falei com ela, o que eu posso te ajudar agora, né? Posso ligar para quem? Ela disse, eu vou fazer tudo isso. Ela era uma outra mulher, por causa da palavra de Deus, né? Outra mulher. E aí ela, depois que ela deu os telefonemas, ela voltou dentro do CT e falou, doutora Filó, posso pedir a última coisa? Claro que pode. Eu quero ajudar a arrumar o corpo do meu filho, a senhora me permite? Claro, é seu filho. Entra, falei com a enfermagem, a mãe vai ajudar a arrumar o filho. É fácil? Não. Mas é possível? É. Eu dizia a ela, ela falou comigo, doutora Filó, por que eu estou de pé? Falei, porque a única mulher que conhece a sua dor, a única mulher que segurou um filho morto no braço e que era um santo, foi Maria. Então é nesse momento a graça dela que te reveste e te põe de pé. É somente, é a força do Altíssimo, senão não fica de pé. Mas todas as mulheres que conseguem rezar, que conseguem assumir a palavra de Deus e dizer, o Senhor me deu para criar, o Senhor me chamou para ser co-criadora com o Senhor, está aqui, fiz o melhor que eu pude, te devolvo. Então o dia que a gente conseguir falar com Deus, essa dor, Senhor, que me consome, que me corrói, eu sei que ela dói mais no Senhor do que em mim. Eu sei. O dia que a gente conseguir falar isso para Ele, e falar com Ele, mas me dá a força necessária, a graça necessária, para que eu continue aquilo que o Senhor sonhou para mim viver. Aí sim nós passamos do ressentimento para a gratidão. Aí, além da gente poder ser alimentado pela palavra, isso está na nossa mão, e a gente faz isso quando a gente vai à missa, que a gente pede a Deus misericórdia, que a gente escuta a palavra, essa palavra é traduzida para nós, e a gente é convidado a viver a Eucaristia. A Eucaristia é um dom, né? Um dom de Deus para nós, para nos manter de pé, né? Se Deus não tivesse feito o alimento para nós, a gente não conseguiríamos estar aqui hoje. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos põe de pé. Então, se a Eucaristia é um dom de Deus, gratuito, também eu tenho que receber isso de uma forma gratuita. Isso eu tenho que entender que isso é um presente de Deus para mim. A Eucaristia é uma ação de graças, mas ela é uma comunhão, e ela me faz entender que a minha vida é um dom. Eu nasci para amar e servir ao Senhor, colocar a minha vida à disposição dEle, para que a minha vida realmente possa ser útil ao Senhor. Então, quando eu me alimento, tem um segredo quando eu recebo a Eucaristia. Por isso a gente dá conta de passar do ressentimento para a gratidão, por causa de uma coisa. Os discípulos de Emaús, quando estavam chegando perto da casa, Jesus fingiu que ia continuar andando, não foi? E eles falaram o que para Jesus? Alguém lembra? O que eles falaram com Jesus? Fica conosco, Senhor, porque já é tarde e a noite já vem. A hora que vocês receberem a Eucaristia, vocês falam com Ele, fica comigo, Senhor, porque já está tarde e a noite já vem. Fica comigo, se o Senhor não ficar comigo, eu não vou ter coragem de voltar para minha casa. Lá está escuro, falta luz. Lá está escuro, Senhor, está faltando alguém. Vão comigo, fica comigo, permanece comigo. Se a gente não falar isso com o Senhor, porque nós temos que entender que nós temos que ter um encontro real com Jesus. Ele não pode ser alguém que eu ouvi dizer. Ele não pode ser um encontro casual. Ele não pode continuar o caminho e ser só uma pessoa que me deu uma ideia boa. Não. Ele tem que ser o ar que eu respiro, ele tem que ser a força que me sustenta. Ele tem que ser a coisa mais íntima que eu convivo. Ele tem que ser a razão da minha vida. Ele tem que ser aquele por quem eu levanto. Ele tem que ser aquele por quem eu direciono toda a minha vida. Senão, a gente não dá conta. Senão a gente assenta e acha que a vida parou ali. Não parou. Para ser essa força, eu preciso entender que eu sou nutrida pela palavra, pela Eucaristia, e saio da missa e vou para a minha vida eucarística para levar para os meus irmãos a palavra que vai levantá-los, mas com o meu testemunho,
com a minha dor, que já está sendo transformada. Aí, quando eu vou sendo transformada, eu mudo o meu olhar. Eu vou entendendo que, na verdade, a minha vida não é só aqui. Aqui é um pedaço que Deus me deu, mas que nós somos convidados a uma eternidade. A uma vida que é eterna. Imagina, o cristão, ele tem que ser muito ambicioso. Olha as 3 coisas que a gente quer. Ver Jesus, vocês não querem vê-lo? Imagina que espetáculo. Quero ver Jesus, que é Deus. Eu quero morar com Ele no céu. E eu quero a vida eterna. Então nós somos muito ambiciosos. E o caminho é estreito para isso. Mas nós precisamos de tomar uma decisão. Nós temos que sair do dia da morte. Nós temos que sair daquele momento que eu enterrei alguém e falar, essa missão está cumprida. Agora, Senhor, o que o Senhor precisa? E segue a vida. Senão nós ficamos parados ali, a nossa vida não anda. E eu esqueço o resto que eu tenho para viver. Eu esqueço a minha família, eu esqueço todo mundo. Eu preciso dar sequência na vida que Deus me presenteou. A gente poderia não existir, mas a gente foi convidado para viver. Então fazer esse processo aonde eu perco, mas eu não me perco. Compreendem? É perder sem se perder. Então eu enterro um filho, enterrei meu pai, enterrei as pessoas que eu amo, mas eu não posso me perder ali. Eu posso me perder somente em Deus, ok? Mas se num momento desse eu descubro que na verdade o que eu havia perdido era a minha fé. Na verdade, quando aconteceu uma tragédia na minha vida, o inesperado na minha vida, a minha fé era algo morno. Eu já tinha dado a minha vida espiritual no piloto automático. E me contentava de vez em quando ir à missa quando sobrava tempo. De vez em quando rezava o terço. De vez em quando meditava a palavra. Aí de repente acontece alguma coisa, eu ainda briguei com Deus e que ficou pior. Aí a gente descobre que a gente, na verdade, estava acomodada a uma meia vida. Igual quem se acomoda a viver no meio quarto ou ganhar um meio salário. A gente já tinha reduzido a nossa vida. Perder Deus é perder tudo. Porque com Ele não há batalha que a gente não vença. Com Ele, tudo que você entregar já ganhou. Com Ele, você acha que Deus perde qual guerra? Nenhuma. Nenhuma. Com Ele eu sei que eu sou um monte de zero. Sou um nada. Mas presta atenção. Quem me ensinou isso foi São José Maria Escrivá. Eu sou um tanto de zero, um tanto de nada. Mas a minha esquerda, então, se eu sou um tanto de zero para cá, se a minha esquerda tem Jesus, já imaginou essa cifra quanto vale? É incalculável. A única pessoa que a gente não pode perder na vida é Deus. Porque com Ele, tudo nós podemos. Tudo conseguimos. Com Ele, qualquer coisa. Então a gente pensa que Deus não está vendo a minha dor, que eu falei lá no início, que Deus não vê o meu sofrimento, se engana. E acho que foi você, não é? Que me disse, doutora, mas e a minha filha que suicidou? Será que Deus não viu? Uma vez uma mulher perguntou para o Papa Francisco, o meu marido pulou da ponte. O Papa parou, olhou para ela e disse, minha filha, entre a ponte e o rio, existe a misericórdia de Deus. Você acha que Deus não viu a dor daquela menina que estava na alma dela? Você acha que Deus não viu todo o conflito interior que essa menina vivia? Que ela não estava inteira? Que psiquiatricamente ela não estava bem? Você acha que Deus não chorou junto? Você acha que Deus não acolheu? Você acha que Deus não cuida? Você acha que existe alguma alma, alguma vida que Deus despreza? Vocês acham isso de verdade? Claro que não.
Nós temos um Deus. E Ele é nosso Pai. Ele é Pai. Ele acolhe. Porque Deus nos destinou para uma vida que é eterna. Por alguma razão, alguns interrompem. Mas a gente confia na misericórdia. E isso tem que trazer uma paz tão profunda no seu coração, porque sua vida tem que continuar. Entender que você não foi culpada. Que o fato de você não ter percebido que ela tinha um distúrbio não te pertencia. Você não era médica. Não é você que tinha que ver. E Deus transforma todas as coisas. Ele acolhe todas as coisas. A gente apenas confia. Apenas crê. Porque o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. A gente não precisa temer. Quando eu digo isso para vocês, é uma coisa tão impressionante. Eu conheci uma mãezinha novinha, um casal tão bonito, que quando o bebê deles nasceu, o neném tinha em torno de 600 gramas. E o bebê, no momento do nascimento, na maternidade que ele nasceu, na hora de passar a sonda, perfuraram o estômago dele. E esse bebê foi transferido para nós, num estado muito grave. Imagina um bebê de 600 gramas ainda perfura o estômago, né? Esse bebê ficou gravíssimo, gravíssimo. Mas esse bebê, surpreendentemente, ele foi melhorando. Foi melhorando, melhorando. E aí no dia que ele estava ótimo do ponto de vista médico, quando a mãe chegou, eu falei com ela, não, estava louca para você chegar. O neném está ótimo. Tiramos o remédio da pressão, diminuí o respirador. O neném está uma lindeza. Nós estamos super animados de tirar o respirador. Então a CTI estava em festa. Muito bem, a mãe ficou toda feliz. O menino todo monitorizado, tudo bonito. Estava impecável, impecável. Falei com ela, eu estou dando notícia, conversando com as outras mães. Se você precisar de alguma coisa, pode me chamar. Passou um pouco, uma técnica falou assim, doutora Filó, a mãe daquele menininho quer te ver de novo. Eu cheguei lá e falei, pois não? Ela falou, doutora, eu quero que a senhora seja testemunha de uma conversa que eu vou ter com ele. Só mãe, né, gente? Só mãe. 600 gramas. Eu quero conversar com esse menino. Falei, pois não. Ela falou assim, apesar da senhora me falar que ele está bem, e eu estou vendo que ele está bem, ele está corado, né, a pressão, está tudo ótimo, doutora Filó. Eu estou sentindo que a alma dele está inquieta. Quem sente isso? Só mãe, né? A alma está inquieta? Eu olhava para o menino, falei, a alma dele está inquieta? Ela falou, tá. Falei, como é que discute com mãe? Não discute. Mãe é uma coisa que a gente não discute. Falei, pois não. E ela disse assim para o neném de 600 gramas. Meu bem, a mamãe está sentindo a sua alma muito inquieta. Então eu quero te dizer uma coisa. Não tenha medo do que você tiver que viver. Eu gostaria muito de te levar para casa. Muito. Mas se não for possível, não se preocupe. Se você ouvir uma voz te chamando pelo seu nome, pode seguir, é Jesus. Eu darei conta. E se eu não te levar, um dia você virá me buscar. Falou comigo, terminou, falou comigo, posso te dar um abraço? Pode. Muito obrigada por ter assistido tudo isso. Falei, eu que agradeço, né, esses testemunhos que fortalecem a minha fé. Tudo bem. Mas o menino estava ótimo. Fui embora. No dia seguinte, quando eu entrava no CTI, o primeiro menino que estava na minha frente era o bercinho dele. O berço estava vazio e o telefone estava tocando. O telefone nessa época ficava dentro do CTI. Eu falei, era ela no telefone? E o berço vazio. Falei, cadê o menino? O pessoal falou, morreu à tarde. E ela no telefone comigo falou, doutora Filó, estou te ligando para te agradecer pela oportunidade do que a gente viveu aí. Eu sei que ele está com Deus e um dia ele virá me buscar. É fácil? Não, não é fácil. É possível? É possível. A gente vive isso? Vive. Por quê? Porque temos Deus. Jesus não abandona ninguém.
Não existe ninguém sozinho. Nós podemos, como os discípulos de Emaús, não ver que ele andava conosco. Às vezes a gente não percebe que Jesus está aí, do seu lado. A gente não percebe que ele quer uma intimidade. A gente não percebe que a gente quer falar com ele de tudo que a gente está vivendo e sentindo. Fala. Fala, Jesus, está muito ruim, está doendo muito. Mas o Senhor tem um bálsamo. Põe no meu coração. E é mágico. Porque ele põe a dor, some. Você fala, ué, até agora está sentindo uma dor, também não. Por quê? Porque Deus é vivo. O nosso Senhor é vivo. Ele não é uma ideia. Ele é uma pessoa. Então ter a coragem de anunciar, ter a coragem de viver a sua fé de pé. Porque tudo é uma questão de tempo. Nós iremos nos ver. Até lá, é de pé, caminhando à disposição do Senhor, fazendo de tudo para que a gente possa chegar no céu. Para lá é o nosso destino, é para lá. Para lá fomos criados. A gente tem a ilusão que nasceu para ser engenheiro, médico, fisioterapeuta, dona de casa, seja lá o que for, advogado, professora, não. Nós nascemos para amar e servir a Deus. O que nós escolhemos fazer da nossa profissão é a nossa forma de santificar. Nascemos para ser santos de Deus. Isso, seja santo como seu Pai é santo, é isso que nascemos. Mas investimos pouco demais nisso, não é? Por isso perdemos a nossa fé. A gente investe no nosso ter, né? Ter as casas, ter as coisas, mas investimos muito pouco no ser. E aí a gente descobre, né? Que a nossa fé estava lá embaixo. E nós temos que exercitar. A fé é um dom que Deus dá a cada um de nós no nosso batismo. A questão é que a gente deixa ela guardada e não trabalha. E a gente precisa cultivar a fé. Como é que eu vou cultivar a fé se eu não conheço Deus a quem eu sirvo? Então eu preciso ler, né? E é tão interessante que quando a gente vive essas perdas, né? Se vocês lerem Mateus 6, 24 a 34, o Senhor fala, um dia de cada vez. Eu, pela minha vida no hospital, eu brinco que não é um dia de cada vez. É uma manhã, uma tarde e uma noite. Porque às vezes a gente levanta muito bem e fala, não, estou ótimo hoje. No meio da tarde já está péssimo, de noite que é a morte, né? Mas a gente precisa da graça de Deus, né? Então por isso, o dia que a gente entender isso, a gente vai rezar por turno, né? A gente reza cedo, a gente reza na hora do almoço, a gente reza às 6 horas, a gente reza antes de dormir. Porque viver é graça. É graça de Deus, né? Então a gente precisa da força de Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A gente tem um único dia para viver. Um único. Guardem esses trechos para que vocês possam puxar depois e ler depois, né? Então agora eu quero mostrar para vocês, dar um testemunho. Como é que é possível? É possível sair do ressentimento para a gratidão? É possível. Então eu vou chamar meu marido aqui, o Anselmo. O Anselmo é viúvo. E quando eles estavam preparando a festa deles de 25 anos de casado, a esposa dele foi assassinada. Eles foram assaltados, né? Por 3 adolescentes drogados. Deram um tiro nele, um tiro nela. O tiro dele, a bala, realmente não foi perdida. Mas a dela pegou na aorta, principal artéria do corpo, e ela morreu. Eu os conheci anos depois. Então o Anselmo teve que fazer esse caminho do ressentimento para a gratidão. Porque o primeiro sentimento que você tem é de vingança. Você quer matar. Então ele vai contar para vocês, ele queria ser Charles Bronson, entendeu? E sair pelo mundo atrás dos meninos e matá-los. Então ele vai contar o que ele fez. Bom dia, boa tarde. Na verdade, no início dessa tragédia, eu jamais imaginei na minha vida que isso fosse acontecer, porque quando a gente casa, a gente acha que casou para sempre. Quando a gente casa
conforme a religião. A gente acha que é para sempre, e principalmente a gente acha que o homem morre primeiro e a mulher fica e depois ela morre, né? Mas na minha vida não foi assim. Então eu fui vítima de um assalto, uma coisa terrível, e que me deixou muito ressentido. E a primeira, como diz a Filó, a primeira ideia era de vingança, porque a gente sabe que a justiça nossa no Brasil não é muito boa, né? E eu fiquei durante 2 anos lutando na justiça, lá eu consegui vencer, mas também pensando em vingar, vamos chamar assim. Eu tinha tudo para fazer, eu tinha condições de fazer, e por Deus eu não fiz. Por Deus eu contei com a justiça de Deus primeiro, e a justiça dos homens eu consegui em segundo lugar. Eu até me lembro quando a juíza me perguntou se eu não acreditava na justiça de Deus. Eu disse que sim, acredito muito na justiça de Deus, eu sou cristão, eu sou católico e confio em Deus. Naquela época eu confiava menos, né? Eu não era tão assim religioso, eu não rezava tanto. Mas uma caminhada, né? Eu queria, quando eu era criança, eu queria ser padre. Eu até agora mesmo na entrada ali, o cara pensou que eu fosse o padre que estava chegando. Acho que eu tenho cara de padre. E eu fui coroinha. Então eu confio na justiça de Deus. Mas eu disse para a juíza: primeiro eu exijo a justiça dos homens, porque ela foi feita não para mim, mas para todos. E segundo, a justiça de Deus virá na hora que Ele quiser. E eu tive que conviver esse tempo. Foram 2 anos de muito trabalho, de muita luta, de muito empenho para conseguir prender essas pessoas. E essas pessoas, porque se não fosse o meu trabalho pessoal envolvido, eu não conseguiria. Então a justiça de Deus foi feita nesse momento, quando eu consegui fazer essa prisão. Não precisei fazer nenhuma atitude que tirasse um pedacinho do céu da minha vida. E de lá para cá, deste ressentimento e também de ficar bravo com Deus, como quase todos aqui que perderam devem ter ficado bravo com Deus, eu também fiquei. Mas naquele momento que eu ficava bravo com Deus, eu sentia que a minha fé aumentava, ao invés de diminuir, na minha nervosia, achando que estava sendo injustiçado por Deus e não pelos homens. A gente tem que lembrar que a injustiça não veio de Deus, veio dos homens. Mas eu achava que Deus era culpado. Mas quando eu pensava que Ele fosse culpado, eu sentia que Ele estava mais dentro de mim. E aí fui na minha caminhada de ressentimento, lendo, buscando muita coisa na Bíblia. A minha mãe me deu uma Bíblia. Presta atenção nisso. Quando foi que a mãe dele deu a Bíblia? Quando eu casei, a minha mãe comprou uns lenços para mim, lenços que até hoje eu tenho aqui no bolso. Não porque eu tenho assim, minha mãe que me deu, não, porque lenço a gente não gasta muito, né? Ele usa pouco, então ele não estraga, né? Mas não deixa de ser um presente. E ela me deu a Bíblia. E essa Bíblia. Quando você abriu a Bíblia? No primeiro dia que a Lília foi embora. 25 anos depois. Depois de 25 anos. Ela foi embora no sábado, no domingo nós fizemos o enterro, na segunda-feira eu abri a Bíblia. Ela tinha um fechinho, né? Ela está lá em casa, guardada, eu a leio. Mas hoje a gente tem outros meios, né? Então de seguir a Bíblia. E eu abri a Bíblia pela primeira vez. Quando minha mãe me deu aquela Bíblia, eu achava que era isso é coisa muito, né? Isso é coisa brega, né? Não precisa disso, não é né? muito Presente de casamento, uma usual, Bíblia. Um engenheiro, né? Imagina. Engenheiro, bacana, você ficar lendo Bíblia. E aí abri a Bíblia e até nunca mais fechei. Não exatamente essa Bíblia que está lá guardada, mas outras Bíblias. Como diz a Filó, eu leio todos os dias, eu leio ou escuto e tento entender o Evangelho do dia. Então isso eu vou aprendendo com essas coisas de Jesus, mas também leio também o Antigo Testamento, que também me ensina demais, que eu adoro, acho lindo demais. E isso foi tirando um pouco da minha dor, da minha perda. Como diz a Filó, que quem ia morrer,
eu já tinha data marcada para morrer, porque eu tive que comprar um túmulo. Não gosto nem de falar muito, mas tive que comprar um túmulo. Tive que fazer o enterro. Tive que fazer os papéis. Ao contrário da Filó, tive que pagar impostos de herança. Uma coisa que dói, tanto pelo valor quanto pela dor de ter que pagar um imposto de uma perda que você não queria que acontecesse nunca na sua vida. E eu chamo do meu apartamento lá, já tenho o meu apartamento lá. Então, para mim, estava tudo resolvido. Só que aí eu fiquei pensando muito na minha vida, é que, em geral, os homens que ficam viúvos, nós temos uma metade que quer aproveitar a vida, e a outra metade, que eu me incluo nela, que quer provar para todas as pessoas, e até para sua esposa, a primeira, e para a segunda, que você pode fazer alguma coisa pela vida, alguma coisa por Deus, alguma coisa pela justiça. E eu acho que isso é o que me motiva a caminhar, de mostrar que eu sou capaz de viver independente da perda, independente da dor que ficou, e a dor que vai se transformando em saudade. E posso dizer que na caminhada que a gente vai fazendo, a gente tem dois caminhos para escolher. Você pode escolher esse caminho de aproveitar a vida, e pode escolher o caminho da fé, de Deus, fé em Deus. Então, eu acredito que a gente possa fazer essa escolha que eu fiz, e aí, pela caminhada desse tempo, eu pude escolher a pessoa que viesse a ser a minha segunda esposa. Porque, né, assim, a gente podia escolher, tinham várias, né? E eu escolhi a Filó. E foi uma escolha. O caminho mais bonito que o Anselmo conseguiu fazer dentro do coração dele foi uma coisa chamada perdão. Perdoar aqueles que mataram a esposa dele. Eu acho que foi um dos processos mais difíceis, né? Porque não é brincadeira isso. Perdão de verdade, né? Que hoje eu vejo como ele era, né? Quando eu peguei as pessoas convidando ele para ir para o Espiritismo, eu disse, não vá. Porque aquela que nunca te mandou um bilhete em vida vai ficar fazendo testamento depois de morto, como diria o Padre Léo. Então, quando eu vejo o caminho que ele fez de querer ser Charles Bronson, né, de matar tudo, a aprender que a gente perdoa, porque a vida é muito mais do que isso, né? E ele não ia terminar a vida como eles queriam que ele terminasse, né? Ele conseguiu passar à frente de tudo isso, conseguiu terminar de criar a filha dele, conseguiu entrar com ela na igreja no casamento cantando as misericórdias do Senhor, porque Deus não falta, porque Deus cuida, porque Deus, né, Ele é fiel, Ele não abandona um filho, né? É Ele que é a sustentação dele até hoje. Hoje ele já aprendeu o caminho, hoje ele fica mais lá no quarto de Jesus rezando do que eu. Hoje tudo que aperta ele está de joelho, mas aprendeu que na vida tudo é o Senhor na nossa vida. E que os momentos difíceis a gente não passa sozinho. Não há um momento que a gente está sozinho. Porque Deus caminha conosco. Essa certeza, se vocês tirarem dessa palestra somente isso, eu tenho a minha missão aqui cumprida. Deus caminha com cada um de vocês. Nenhuma dor é indiferente a Deus. A dor que te dói, dói mais nele do que em você. E Ele tem poder suficiente para transformar todas as coisas. Somente Ele pode te pôr de pé. E somente Ele, se com a sua permissão, se você disser sim, vai fazer você cumprir o que Ele sonhou para você. Não permita que a dor te paralise. Não permita. Não permita que o medo da morte te deixe sem ação. Não permita. Jesus venceu a morte por nós. Não, em tudo nós somos vencedores, porque Ele já venceu. Então, viva cada dia com a cabeça erguida. Eu carrego uma frase na minha vida. A vida nos reserva coisas boas e ruins, mas ela sempre tem que nos encontrar de pé e com a cabeça erguida.